Que a paz e a maravilhosa graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que agora assistem esse canal. É um prazer, mais uma vez, poder adentrar os lares de vocês por meio deste vídeo. Hoje nós vamos finalizar aquela nossa série de 6 mensagens bíblicas baseadas no capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós deixamos para esta última exposição bíblica, no capítulo já citado, o verso 58 desse capítulo. E eu quero trabalhar o tema: no Senhor, o nosso trabalho não é vão. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. O verso diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Atualmente eu tive o privilégio de ler uma maravilhosa obra escrita pelos autores Paul Tripp e Timothy Lane. Essa obra tem por título Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Várias colocações neste livro me chamaram a atenção. E uma delas é que a verdadeira teologia, queridos, é prática em seus efeitos. Ou seja, quando cremos verdadeiramente e corretamente, essa sã doutrina produz em nós uma prática saudável que é refletida em nossos relacionamentos interpessoais. Eu creio que o mesmo pode ser dito em todas as demais áreas da vida cristã. Uma crença correta e piedosa, digo a vocês, produz uma prática adequada diante de Deus e dos homens. E por que estou introduzindo assim o sermão de hoje? Ora, queridos, por uma razão simples. Este versículo, que encerra o capítulo 15, tem um tom de conclusão, ou seja, crer na ressurreição de Cristo produz em nós a prática recomendada por Paulo neste último versículo. O ar de conclusão desse texto está justamente na expressão portanto, que inicia o verso 58. Mas vamos entender ainda algumas questões dessa passagem antes de aprofundarmos ela para nossa edificação. O verso inicial começa com a palavra portanto, ou seja, Paulo passou todo o capítulo 15 falando da ressurreição de Cristo para chegar agora no verso 58 e dizer portanto. E o que isso significa? Ora, queridos, significa que crer na ressurreição de Cristo e na nossa futura ressurreição não é crer em vão. Quando descremos na ressurreição, aí sim nossa fé é vã. Paulo citou isto 3 vezes nesse capítulo. Eu quero rememorar com vocês. No capítulo 15, verso 10, Paulo disse assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. No verso 14, Paulo também escreveu: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Finalmente, no verso 17, Paulo volta a dizer: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, onde eu quero chegar? Acompanhe meu raciocínio. Veja o contraste e a conclusão de Paulo aqui. Descrer na ressurreição é ter uma fé vã, ou seja, uma fé inútil. Mas crendo em Cristo que ressurgiu dos mortos, o nosso trabalho no Senhor não é vão. E este é o tema que eu quero tratar com vocês. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Então, pegou aí a questão? Se descrer na ressurreição é vão, é algo sem sentido, é algo que leva a uma inutilidade, crer na ressurreição faz com que o trabalho não seja em vão.
E aí nós vamos acompanhar esse raciocínio nas palavras de Paulo nesse pequeno grande versículo. Quando eu digo pequeno grande, é que ele é pequeno em suas palavras, mas ele é grande em sua aplicação. Então acompanhe, por favor, esse raciocínio comigo agora. A primeira questão que eu quero destacar é que, porque Cristo ressuscitou, precisamos ser firmes e inabaláveis. Vou repetir. Porque Cristo ressuscitou, precisamos ser firmes e inabaláveis. Isso pode ser lido nas palavras do próprio Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. As más doutrinas sempre surgem para nos demover da genuína fé. Isso é fato. Elas vêm para abalar a verdadeira fé. Elas vêm para fazer frente à sã doutrina. Se a doutrina é falsa, a fé jamais pode ser autêntica ou verdadeira. Uma falsa doutrina que muito incomodou ao apóstolo Paulo foi o ensino de que os mortos não ressuscitam. E aí nós recomendamos a leitura dos versos 1 a 12. Eu vou ler com vocês. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Lembram que nós tivemos uma exposição desse texto bem detidamente aqui no nosso canal. Mas volte para cá. Quando Paulo ordena que os cristãos de Corinto permaneçam firmes e inabaláveis, ele está se referindo a manterem-se na sã doutrina que aprenderam. Dela não devem jamais se desviar. E essa sã doutrina envolve o fato de que Cristo ressuscitou e de que nós também ressuscitaremos um dia. Escrevendo aos cristãos da Galácia, Paulo muito lamentou o fato de que eles estivessem abandonando essa sã doutrina. Paulo escreveu no capítulo 1 da carta aos Gálatas, nos versos 6 a 9, Paulo disse: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E o que tudo isso quer dizer para nós? Queridos, todo evangelho que ultrapassa o ensino bíblico apostólico é falso evangelho, é evangelho maldito. Sendo assim, o evangelho que descrê na ressurreição dos mortos é um falso evangelho. Da mesma maneira, temos que nos manter firmes na sã doutrina, para não sermos seduzidos pelas heresias tão variadas e comuns em nossos dias. Então, o que fazer? Diante de tudo que Paulo expôs nesse capítulo, é permanecermos firmes e inabaláveis. Você e eu devemos permanecer assim, firmes na palavra de Deus.
Algumas pessoas tentam se firmar na igreja. Precisamos estar firmes na igreja, mas a nossa firmeza não está na igreja em si, mas sim no ensino de Jesus. Jesus deseja que você esteja firme na palavra dele. Todos vocês conhecem o Sermão do Monte. A parte mais famosa são as bem-aventuranças. Mas você lembra como o Sermão do Monte termina? Jesus conta uma parábola de 2 homens que resolveram cada um de per si edificar a sua casa. Ambas as construções foram provadas pelas situações. Sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra as casas. Uma permaneceu firme e inabalável. A outra foi arrastada e grande foi a sua ruína. Essa é uma expressão forte lá no Evangelho de Mateus. A rocha, naquele texto, é o que ouve e pratica a palavra de Deus. É o que crê verdadeiramente na sã doutrina. Se você quer estar bem na sua fé, você precisa estar bem no ensino da palavra de Deus. Mas estamos vivendo época de grandes distrações, não é mesmo? Estou gravando esse vídeo num aparelhinho que no passado só os muito ricos podiam ter. Hoje todos têm um celular. E ele tem uma utilidade poderosa nas nossas vidas. Mas muitas vezes ele é instrumento de distrações. Estamos vivendo uma época onde estamos nos esquecendo de parar um pouco, de reservar algum tempo para conversarmos com Deus. Quando você ora, você diz a Deus como está, embora Ele já saiba disso. Mas quando você lê a Bíblia, Deus diz a você como você está e como você precisa estar. Você não deve estar firme nas tuas vontades, mas você deve estar firme e inabalável na vontade do Senhor, na sã doutrina, na palavra de Deus. Esse é o recado que eu quero que você entenda nesse momento. Mas o texto, o verso, não para aí. Na continuidade desse verso há uma segunda verdade. Porque Cristo ressuscitou, precisamos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Porque Cristo ressuscitou, precisamos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Essa é a segunda questão apresentada por Paulo. Veja a continuação. Sempre abundantes na obra do Senhor, são as palavras de Paulo. Gosto muito da ênfase colocada aqui por Paulo, queridos. Esta ênfase nos ensina que não basta apenas fazermos a obra, mas devemos nos esmerar para sermos abundantes nela. Devemos ser pródigos na obra de Deus, generosos na obra de Deus, nos gastarmos na obra de Deus. Paulo foi abundante em seu serviço ao Senhor, sempre incansável e cheio de renúncia até o fim. Paulo foi um grande exemplo para nós. Em 2 aos Coríntios, para defender-se das críticas injustas que ele recebia por parte dos falsos mestres e por parte de alguns membros da igreja de Corinto, Paulo traz um resumo daquilo que ele passou. Toda a carta aos Coríntios, a segunda carta, tem esse tom. Mas eu quero ler um trecho dessa carta para vocês entenderem que aquele que está escrevendo primeiro aos Coríntios é aquele que está dizendo que nós devemos ser abundantes na obra, foi alguém cuja vida foi profundamente abundante na obra de Deus. 2 aos Coríntios 11, de 22 a 33. Escute a leitura desse texto. São hebreus,
Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios. Veja a seção dos perigos, olhe. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Que bênção a vida deste homem. Que grande bênção a vida do apóstolo Paulo. Permita-me continuar. Cristo nos chamou, meus amados, para termos vida e vida em abundância. No Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A semente, quando cai em boa terra, produz muito. Mateus 13, 23, numa parábola de Jesus, ele compara isso às obras do cristão. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Se você é um crente, eu preciso te dizer que você é um servo de Deus. Você é um filho do Senhor. E o fato de você ser um cristão já significa serviço ao Senhor. Mas nós precisamos ser acordados, despertados para uma vida abundante de serviço na obra de Deus. Precisamos ser de uma generosidade grandiosa. Vejam o que eu li sobre Paulo. Paulo se gastou pelo reino de Deus. Morreu um tanto quanto solitário, numa prisão insalubre em Roma. Conforme as tradições históricas, fora decapitado ali. Morreu velho. Da sua conversão até o dia da sua morte, foram todos esses castigos e sofrimentos, açoites, naufrágios, humilhações, lutas interiores. Morreu sem ter nada, materialmente falando. Mas veja que até hoje, pelas suas cartas, que se tornaram escritura sagrada,
Paulo nos enriquece com o seu amor e o seu ensino da palavra de Deus. Por que somos tão acanhados? Por que somos tão negligentes? Me responda. Por que para a obra de Deus, para o reino de Deus, para as coisas do Senhor, nós somos tão lentos, limitados? Para as nossas coisas pessoais, nós somos ágeis, generosos, corremos para o que é importante para nós. E muitas vezes nós dormimos diante daquilo que é importante para o nosso Deus. Eu quero te dizer que só vale a pena viver, meu amado, se você viver para o reino dele, para a obra dele. Se você viver para a glória dele. E então tudo que você tem, faz ou será muito mais precioso para você, porque estará você e tudo que é seu nas santas e soberanas mãos de Deus. Pense nisso. Por fim, porque Cristo ressuscitou, precisamos saber que no Senhor nosso trabalho não é vão. É assim que termina o capítulo e o versículo. Sabemos que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa é sem dúvida uma excelente notícia para os coríntios e para nós também. A obra do Senhor não é vã quando cremos corretamente e trabalhamos corretamente. Como profetizou Isaías no capítulo 55, de 10 a 13, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Que lindo esse texto de Isaías. O Senhor cumprirá, queridos, cada um dos seus desígnios fielmente. Nós somos os seus súditos e o servimos com dedicação. Pelo menos é assim que deveria ser. Devemos descansar ao fazermos a obra de Deus. Entenda, trabalharmos diligentemente, mas com a alma em descanso espiritual. Porque devemos descansar lembrados de que ainda que trabalhemos muito, Ele é quem é o Senhor da obra. O nosso labor em Deus não será perdido, porque os decretos de Deus se cumprirão cabalmente. Às vezes eu encontro cristãos e os estimulo a falar a palavra de Deus e eu ouço aqui e ali: já chamei tanto, já convidei tanto, já orei tanto, já fiz tanto. Não, querido, você nunca fez demais. Nunca faremos demais. Por mais que façamos, ainda é pouco. Mas não desanime. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Eu aproveito para falar a colegas de ministério que possam, porventura, estar assistindo esse vídeo. Às vezes, em alguns momentos do ministério, parece que nós estamos vivendo aquele antigo ditado: malhando no ferro frio. Às vezes parece que estamos nadando no máximo das nossas forças e quando olhamos a praia parece que está mais distante. Às vezes estamos esgotados ministerialmente.
como que dando os nossos últimos lampejos, gastando nossas últimas forças, expirando profundo para sairmos de nossa casa no domingo, para subirmos ao púlpito da igreja e às vezes não percebemos reações ali. Mas esse texto me faz lembrar, e a você também, querido pastor, que o nosso trabalho não é vão. O Senhor está agindo na vida do rebanho. Sabe o que está fazendo. E vai conduzir todas as coisas para a sua glória. Não desanime, pastor amado. Não desanime, irmão querido. Você que é presidente de SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, que lidera os jovens na sua igreja. Às vezes você quer desanimar e diz, não, isso não vai adiantar, não vai para frente. Não desanime. Quem trabalha para o Senhor não trabalha em vão. A obra alcançará os seus desígnios. Queridos, esse é o efeito de crer corretamente. Crer corretamente faz toda a diferença nas nossas vidas. A fé no Cristo ressurreto deve manter-se firme em nós e devemos servi-lo com abundância, sempre lembrados que o nosso labor não é vão. Você conhece a razão da sua fé? Você crê na sã doutrina bíblica e apostólica? Você tem sido abundante na obra do Senhor? Anime-se. Quem trabalha para o Senhor nunca trabalha em vão. Quero orar por sua vida, pela sua igreja, pelo seu pastor. Feche seus olhos se você puder. Se não, não importa, eu vou orar por você. Ó Deus amado, eu quero pedir que esse vídeo encontre os corações. Que essa palavra penetre a alma dos teus filhos e produza transformação para a honra e a glória do teu santo nome. Que o texto sagrado desta noite nos aqueça profundamente. Que o texto sagrado, que alguém possa estar assistindo agora à tarde ou pela manhã em sua casa, seja extraordinariamente abençoador. Ó Deus querido, aviva a tua obra em nosso meio e nos desperta para esta grande tarefa que é nos gastarmos para o teu reino. Que permaneçamos firmes e inabaláveis, zelosos com o que o Senhor nos deu, com o que o Senhor nos fez crer, amando a verdade das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por esta palavra, não deixe de divulgá-la, não deixe de mandar para os seus contatos, os seus amigos. Não deixe de estimular as pessoas a acessarem esse canal para que recebam alimento da palavra de Deus. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu quero recomendar que você assista os outros que estão nesse canal. Acredito que Deus falará com você. Quero também pedir, se você ainda não é um inscrito do canal, que você possa fazer isso. Nós precisamos de uma certa quantidade de inscritos para que possamos tornar o nosso canal ao vivo e assim possamos abençoar mais vidas por meio de lives que nós desejamos fazer. Mas independente disso, se você é dos que não gostam de se inscrever em canais, mas pelo menos espalhe esse vídeo. Se este vídeo te abençoou, não guarde esse presente para você. Compartilhe com seus familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Talvez lá alguém esteja precisando ser lembrado de quão grande é o Senhor, que ressurgiu dos mortos e vivo está. Que a paz e a graça do Senhor te acompanhem.
Forte abraço do Pastor Kennedy, da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, este que vos fala. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.